Lançamentos, sim, lançamentos, a volta do Dois Quadrinhos às raízes, sim, estamos voltando. Na semana passada, a editora Geektopia lançou essa imagem que vocês estão vendo no Facebook, que tem basicamente os lançamentos deles para 2018. Aí o que eu fiz? Como eu tenho o contato dos caras, eu resolvi pedir mais informações e conseguir os títulos em português de algumas das séries e as datas. Então, o plano desse vídeo é comentar todos esses lançamentos em ordem cronológica, conforme eles vão ir saindo no Brasil. Mas antes de começar a lista, minha opinião. Eu acho que o catálogo da Geektopia, tanto do ano passado quanto para esse ano, ele tá bem legal, sabe? Porque é uma editora que, ao mesmo tempo que ela aposta em material autoral, material nacional, ela também tá trazendo quadrinhos da Image. Por exemplo, eles trouxeram o Wicked the Divine, que é uma série bem elogiada lá fora. Graças a eles eu descobri, por exemplo, o Alex Maisada, que eu adorei. Inclusive, dois dos lançamentos já vamos adiantar. Esse ano eles pretendem terminar essa série, que é um tipo de um Black Mirror, pelo menos na minha cabeça. Esse ano saem mais 2 edições, certo? Mas não tem uma data específica. Então, eles estão apostando em material autoral, série da Image. Esse ano, por exemplo, eles vão trazer mais Image Comics, eles vão trazer a linha Arte pro Brasil, que eu acho que esse é um dos grandes lançamentos de 2018. Vão trazer um quadrinho autoral do Mark Waid. Então, sério, os caras estão realmente de parabéns. Vamos começar com o primeiro lançamento, que sai em março, que é o A Deriva, do Brian Lee O'Malley, que é o cara do Scott Pilgrim, se tu não conhece. Essa HQ trata sobre uma garota que está viajando de carro com colegas de escola que ela mal conhece, e é uma viagem onde ela vai procurar encontrar a si mesma, enquanto ela procura a sua alma, que foi roubada por um gato. Basicamente é isso. Já tem um vídeo aqui no canal, caso você queira dar uma olhada e para saber um pouco mais sobre A Deriva, mas assim, minha opinião, eu gostei bastante, acho que vale a pena dar uma lida. Beleza, agora vamos, porque eu acho que é o grande lançamento do ano da Geektopia. A editora, ela vai trazer para o Brasil a linha Art Comics, que se tu não conhece, é uma editora que existe nos Estados Unidos desde 1939. Os caras são tipo mega tradicionais lá fora. Talvez tu não conheça os quadrinhos deles, porque eles não são tão populares no Brasil. Mas, por exemplo, tu conhece Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, é uma personagem que saiu do universo da Art Comics. Tem agora uma série de TV que se chama Riverdale, no CW, que também é inspirada num quadrinho da Arte, que a Geektopia vai lançar esse ano. Então é uma série de quadrinhos, assim, uma editora de quadrinhos que tem tradição lá fora e tá vindo pro Brasil. Eu acho que dá pra dizer que aconteceu com a Arte mais ou menos o que aconteceu com a linha do Maurício de Souza aqui no Brasil, sabe? Com as gráficas MSP. Essa linha que a Geektopia vai lançar é uma espécie de reboot, sabe? Enfim, a editora já estava com 75 anos e resolveram se renovar. E o primeiro quadrinho dessa linha, que enfim é o primeiro que vai sair no Brasil agora em março, chama-se justamente Art Comics, que é um reboot escrito pelo Mark Waid, sim, o cara do Reino do Amanhã, e desenhado pela Fiona Staples, a mina do Saga. Então, só pra tu ter uma noção, os caras já começam assim, chutando o pau da barraca. Eu já li as 3 primeiras edições dessa HQ, e eu vou te falar que é um clima meio novela adolescente. É legal, é aquele quadrinho que é meio que bobo, entre aspas, mas ele te cativa, ele te pega porque tu precisa saber o que vai acontecer. Por exemplo, aqui na história a gente tem a Beth e o Art, que é o personagem principal, que eles acabaram rompendo o relacionamento que era para ser um relacionamento perfeito. Isso deixou o pessoal da escola apavorado, porque, enfim, se o amor deles acabou, não existe mais amor no mundo, porque era o casal perfeito. E esse rompimento, ele foi por conta de um tal incidente do batom, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. É leve, é divertido, é viciante, e eu vou continuar lendo para saber o que acontece. Mas, enfim, esse é o perfil do quadrinho. Agora vamos para maio. The Cute Girl Network, que é uma graphic novel de 192 páginas. Na trama, a Jane é uma garota skatista que ela acaba se apaixonando pelo Jack, que é um garoto meio depressivo. E aí, de um lado, a gente tem as amigas da Jane buscando informações sobre o Jack nas redes sociais para tentar acabar com o relacionamento. E do outro lado, a gente tem os amigos do Jack tentando mostrar para ele como um homem deve agir. Sim, é praticamente o roteiro daquele filme romântico chato que tu foi obrigado a assistir com a tua namorada no final de semana passado. Onde, no final, os amigos aprendem coisas sobre gênero e sobre respeito e tudo dá certo com o casal. Sério, se não for isso que acontece no final desse quadrinho, eu mudo meu nome pra Rivanildo, porque parece muito algo assim. Mas dizem pelos reviews, e dizem que é um quadrinho bem legal, mesmo tendo essa pegada meio clichê. Agora vamos pro lançamento de junho, que é Os Poucos e os Amaldiçoados, que é uma HQ nacional, escrita pelo Felipe Canho e desenhada pelo
Fabiano Neves. Eu resolvi ler a edição número 1 antes de fazer esse vídeo no Social Comics, que eu assino, então deu pra conseguir acesso a essa edição. E na trama a gente tem um cenário de Velho Oeste, onde a água dos oceanos acabou. Sim, tá tudo seco, e uma personagem chamada Ruiva é uma caçadora de maldições, que são criaturas que existem nesse mundo meio pós-apocalíptico. Minha opinião sincera, assim, pelo menos só da primeira edição. É um gibi estupidamente bem desenhado, sério, o Fabiano Neves, ele é um monstro, mas a história ainda não me pegou muito, assim, talvez eu acabei lendo com muita expectativa, sabe, pela propaganda que eu vejo, mas eu acabei vendo muitas frases de efeito, uma ação que eu acho que não é tão bem pensada assim, sabe, uma sequência de ação não me convenceu muito, as coisas acontecem muito no tempo certo, mas eu pretendo ler a continuação para ter uma noção um pouco melhor. Próximo quadrinho, Afterlife with Archie, que sai em julho aqui no Brasil. No caso, essa é uma HQ derivada da Art Comics, que, enfim, do quadrinho que eu tinha comentado antes, então acho que só é legal de tu ler caso tu tenha lido a edição anterior. Mas vale muito a pena. Sério, isso aqui é muito, muito legal. Não sei se tu já viu aqueles episódios dos Simpsons, que é aqueles episódios de Halloween, que, tipo, vira uma realidade alternativa muito louca, onde coisas bizarras acontecem. É mais ou menos isso que a gente tem aqui no Afterlife with Archie. Tu tem aquele clima de novela, lá da série principal, mas aqui tu tem zumbis, bruxas, mortes, horror. Os desenhos são do Francesco Francaviglia, que é, sério, é perfeito pra esse tipo de coisa, porque parece um filme de horror trash, sabe, nos desenhos dele. Eu li, no caso, 3 edições disso, e eu preciso muito ler todo encadernado, porque é muito legal. Eu gostei porque primeiro eu me afeiçoei aos personagens lá na outra série, sabe? Eu gostei do clima dos quadrinhos, aí depois fui ler essa, e aí, tipo, tudo foi destruído porque eles estavam morrendo o tempo todo. O próximo quadrinho da lista é o Insufferable, ou, eu não sei se eles vão traduzir no Brasil, mas Insufferable quer dizer insuportável, que sai em julho aqui no Brasil. Esse é o primeiro quadrinho da plataforma digital de quadrinhos do Mark Waid. Sim, é a... como é que é o nome? Eu não sei pronunciar muito bem, é Truebent, acho que é assim que se fala. Aqui o Mark Waid, ele se juntou com o Peter Krause, que é o mesmo cara lá do Imperdoável, e eles resolveram, de novo, brincar com os estereótipos de super-heróis. Só que aqui eles vão falar sobre a relação entre o super-herói e o seu sidekick. Eu vou ler aqui pra vocês a definição do quadrinho que tu pode encontrar no site. O que acontece quando você é um combatente do crime e o seu sidekick é um arrogante, ingrato babaca? E o que poderia estar acontecendo na Terra para juntar vocês dois novamente? Eu acho que eu li as 3 primeiras edições desse quadrinho para ter uma noção, e é legal, sabe? É bem legal porque, puxa, é o cara que escreveu o Reino do Amanhã brincando com super-heróis, estereótipos e escrevendo coisas que a Marvel e a DC nunca deixaria ele escrever. E eu acho que dá pra definir como se talvez o Damian, num certo dia, cansasse do Batman, desse um chute na bunda dele e ficasse mais popular que o próprio pai. É tipo isso que acontece na história. Tá, lembra que eu comentei que a Geektopia tá com uma linha de quadrinhos bem assim diversa. Agora a gente vai pra um quadrinho educativo que sai em agosto, que é o El Deafu, ou A Surda Absurda. Sério, isso é muito cara de livro de escola, essa tradução. Esse é um quadrinho autobiográfico da norte-americana Ceci Bell, que foi publicado em 2014 e ganhou o Eisner em 2015 como melhor publicação para crianças de 8 a 12 anos. Então, enfim, tu já sabe mais ou menos qual é a pegada. Na história a gente tem uma coelhinha, uma simpática coelhinha, que tá passando por um problema de surdez, né? Ela acaba adquirindo isso ao longo da história, e ela tem que começar numa escola. Sim, o primeiro dia de aula, só que pra escutar alguma coisa, ela tem que usar um aparelho gigante que tá preso no peito dela, né? Tipo uma bolsa. Acredito que quando eu ler o quadrinho eu vou entender um pouco mais como isso funciona, mas através disso ela consegue ouvir, através desse aparelho, qualquer coisa na escola, então ela é como se ela tivesse um superpoder. Pelo que eu pesquisei nos reviews, a galera amou, sabe? Acha super bonitinho, principalmente porque te passa um conhecimento sobre uma doença. É legal, sabe? Acho que é legal esse tipo de publicação. Ah, e antes que eu esqueça, a Geektopia não colocou data aqui nas informações, mas eles pretendem lançar também o 3º volume do The Wicked The Divine. Sim, essa série bem elogiada lá fora. Na verdade, eu acho que a minha única tristeza com a lista é que eles não vão dar continuidade, pelo menos por enquanto, esse ano pra o Lock and Key, que, nossa, é uma das coisas mais legais que eles publicaram, assim. Acho que, na verdade, a melhor coisa que eu li deles, assim, sabe? E, enfim, não tem nada previsto pra esse ano. Espero que eles mudem essa programação pra publicar pelo menos o volume 2. Paramos em agosto, sim. Nesse mês, a Geektopia vai lançar Lenora, que, pelo menos que tá lá em inglês, a definição é a pequena garota fofa e morta. Sim, é isso. Essa é uma personagem criada pelo Roman Dirge,
e ela é inspirada num poema do Edgar Allan Poe, também chamado de Lenore. Como vocês podem ver, os desenhos eles lembram uma estética meio Tim Burton, que me chamou bastante atenção, e ela na verdade é uma personagem bem antiga. O autor, ele publica desde 1998 ela. Mas eu não acredito que a Geektopia vai lançar as primeiras histórias, acho que eles vão lançar o volume 2. Sério, e a sinopse é a melhor possível. O quadrinho ele apresenta histórias sobre canibais, monstros de relógio, bonecas de vampiros amaldiçoados, amigos de taxidermia, mutilações e animais que deveriam ser legais. E eu dei uma lida e é um quadrinho que ele mistura muito bem a inocência com o assombroso, sabe? Dá uma mistura bem engraçada e os desenhos são muito bons. Mas, sei lá, não é uma coisa que eu teria... Não sei se eu colocaria na minha coleção, assim, sabe? Eu teria que continuar lendo pra gostar um pouco mais. Talvez seja um quadrinho legal pra dar de presente, sabe? Acho que seria uma boa. Próximo quadrinho agora de setembro é Friends with Boys, que é uma graphic novel de 224 páginas do canadense Faith Erin Hicks. Ela saiu originalmente lá em 2012 e trata sobre uma garota chamada Meg que passou a vida em casa aprendendo as coisas com a mãe e com os irmãos, só que num certo momento a mãe acaba indo embora e ela tem que enfrentar o seu primeiro dia de aula. Só que o detalhe é que a Meg é assombrada por um fantasma. Sim, veja só. Esse é um quadrinho que eu vou pegar pelos reviews que eu li, sabe? Muita gente elogiando, diz que te traz pros tempos de escola de volta, que todo mundo ama Meg depois de ler, e os críticos amaram. E pra terminar esse programinha, o último quadrinho que, na verdade eu acho que é o menos interessante, pelo menos pra mim, que é o Boas Novas, Contos de uma Noiva de Improviso. No caso, essa é a segunda graphic novel publicada no Brasil da Lucy Kinsley, acho que é assim que se fala. A primeira delas foi o Deslocamento, que foi lançado pela editora Nemo, e a Geektopia ainda não tem uma data específica pra esse gibi do casamento, mas são mais de 300 páginas onde a Lucy conta justamente a experiência dela com o seu casamento. Diz ela que é uma mistura de amor eterno, humor e desespero. Ela saiu originalmente lá em 2016, mas eu acho que é um quadrinho mais voltado pra quem tá nesse clima, vai casar ou já casou, não me chamam muita atenção. Bom, é isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Deu um trabalho pra fazer, eu passei a semana inteira lendo, mas eu vou te falar que o resultado disso foi empolgação, sabe? Eu acho que tem uns títulos bem legais aqui. E é uma editora que tá trazendo quadrinhos bons e não tem tanta atenção, sabe? Eu não vejo a galera comentando muito os lançamentos da Geektopia. E os caras estão basicamente investindo em trazer quadrinhos legais pro Brasil. Comenta aí embaixo qual deles te deixou mais empolgado. Eu vi que lá no grupo do Dois Quadrinhos, quando eu postei a imagem, todo mundo tava comentando da Art Comics, né? Todo mundo queria ler o reboot lá escrito pelo Mark Waid. Eu vou indo lá, tá? E aguardem um programinha sobre os melhores, os lançamentos mais aguardados de 2018. Sim, vai ter um